Davi tinha um homem que tinha várias ovelhas. E na fazenda dele tinha um homem que tinha uma só ovelha. Chegou um visitante na casa do rico. E sabe o que ele fez? Folgado. Mandou matar a ovelha do único que tinha uma só. E mandou cozer para o visitante comer. Davi ficou bravo. Disse assim: quem é este homem que eu vou mandar matar ele agora? Aí Natan, irmão, cheio da ousadia de Deus, apontou o dedo e disse: este homem é você. Naquele momento que Davi teve a consciência do seu pecado, caíram as escamas dos seus olhos e ele começou a enxergar a sua realidade. Eu quero dizer uma coisa para vocês muito séria. Eu tenho entrado em algumas igrejas e vejo o povo calado. E o Espírito Santo de Deus muitas vezes nos mostra algumas coisas. E muitas vezes é por causa de pecados que estão ocultos em seu coração. E se tem uma coisa que não nos deixa esquecer, é a nossa consciência e o acusador. Ele fica assim: você pecou. Lembra daquele dia? Lembra daquela hora? Você pecou, você fez isso, isso, isso e isso. Você não pode adorar Deus, não adore a Deus. Mas olhe para mim nessa noite, que eu vou te lembrar uma coisa. Assim que o acusador começar a te soprar que você não pode adorar a Deus, eu quero que você lembre ele, que existiu um homem que ele desceu aqui na terra e que ele sofreu morte de cruz, e quando ele levava aquele madeiro, ele lembrava de você e também lembrava de mim. E sabe o que aconteceu? Ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi desprezado, o mais indigno de todos os homens, e ele sofreu morte de cruz até a última gota do seu sangue foi derramado. E sabe para quê? Para que você fosse livre, em nome de Jesus Cristo. Então, quando o inimigo começar a soprar agora no teu ouvido aquele dia que você pegou e fez isso, você vai lembrar dele, que você é nova criatura em Jesus Cristo e que os seus pecados são jogados no mar do esquecimento e que nada vai impedir você de adorar a Deus essa noite. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós dizemos: ai, irmão Rafael, mas uma pregação desse naipe para adolescente. Escute, se fosse alguns 10, 15 anos atrás, talvez não. Mas hoje em dia, meninas de 11 anos, 10 anos, são muito mais inteligentes, eu digo assim, em alguns aspectos, do que mulheres de 40 anos. Elas têm mais conhecimento do que mulheres de 40 anos. E alguns anos atrás, Deus tem nos dado a oportunidade de cuidar de alguns adolescentes. E eu vi neles marcas, dores e cicatrizes, mais do que pessoas vividas de muitos anos. E eu vi aqueles adolescentes de 14, 15 anos, oprimidos dentro da igreja. E eu dizia: Deus, tem misericórdia, me dá a oportunidade de chegar até eles. E Deus me deu a oportunidade de tratar dessas feridas. E eu digo para você que não é coisa pouca e nem é coisa fácil. Então eu quero te lembrar nessa noite, ainda que você seja um adolescente, ainda que você seja criança, que o importante de ter na tua vida é a presença do Espírito de Deus. Quando Davi teve a consciência do seu pecado, quando caíram as escamas dos seus olhos, sabe o que ele disse? Um dos salmos mais lindos que existe, Salmos capítulo 51, que diz assim: Deus, torna a dar-me um espírito reto e não retires de mim a minha glória, a minha riqueza, a minha beleza, o meu palácio. Foi isso que ele pediu a Deus, igreja? Foi isso? Não. Sabe o que ele pediu? Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não existe hino bonito se não existe a presença do Espírito Santo de Deus. Não existe festividade bonita, não existe uniforme bonito se não tem a presença do Espírito Santo de Deus. E ele passeia na igreja procurando um coração, um único coração em que ele possa entrar, atuar, agir e transformar. Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos neste momento. Lembra do seu pecado.
Sabe aquele hino que diz assim: Pai, me aceitas mesmo assim? Sabes que eu tentei mudar, sabes que eu não consegui. Pai, muitos falam mal de mim, do meu jeito de agir, do meu jeito de falar, mas eu sei que tu me entendes bem, e agora eu sei que também lá no céu eu irei morar. O amor de Deus pela tua vida é muito grande, jovem, é muito grande, adolescente. Ele não vai te perder de vista. Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Ai, irmãos, como é difícil orar. Orar dói os cotovelos, dói a cabeça, dói o joelho. E ainda quando você chega na igreja, com aquela vontade de orar, ainda senta do lado daquela irmãzinha que fala pelos cotovelos. Ai, pronto, a oração acaba. Senta ali que conversa, que é uma beleza. Não com Deus, mas com a irmã que está do seu lado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Oração é muito importante. É a chave que abre a porta da vitória. Não existe outros meios, não existe como cortar caminho. Só orando é que se consegue obter respostas de Deus. Quando Deus me batizou com o Espírito Santo, eu tinha 7 anos de idade. Eu cheguei na igreja chateada, porque eu tinha pedido batismo com o Espírito Santo desde os 4 anos que eu estava orando. Orei, não porque eu tinha noção do que era Espírito de Deus, é porque eu chegava na igreja, vi os irmãos falando em línguas e falava: meu Deus, deve ser bom falar nessa língua também. E comecei a pedir: Deus, me batiza, me batiza, me batiza. E eu era aquelas irmãs que todo dia no culto orava: Deus, me batiza, me batiza, me batiza. Senhor, tem misericórdia. E eu não sabia que o segredo de orar também é persistir. Se você persistir em oração, aí você recebe a vitória. Aí passou, eu completei 5 anos, completei 6, completei 7. Quando eu tinha 7 anos, me invoquei. Estava indo para um culto, disse: Deus, domingo à tarde, se o Senhor não me batizar hoje, eu não quero nunca mais. O Senhor está me ouvindo? Desse jeito. Na minha mente eu dizia, caminhando pela rua, na frente da minha mãe, deixei minha mãe lá atrás, fui caminhando e dizia: se não for hoje, Deus, eu não quero nunca mais. Está me ouvindo? Não ora mais, não quero saber nem de orar, nem de batismo, nem de nada. Cheguei na igreja, congresso onde tem galeria, irmãos. Chega criança, vai para a galeria, vai para a galeria, só para a galeria. E a galeria estava lotada de criança, um calor tremendo, e todo mundo agitado. E aí o culto começou a se desenrolar, e eu lá, com uma cara assim bem feia, que se alguém esbarrasse em mim, irmãos, olha, só misericórdia de Deus, porque eu estava muito invocada naquele dia. E aí a irmã Sofia Cardoso foi pregar naquela tarde, e ela disse assim: antes de saudar os irmãos, tem uma pessoa aqui, e você veio pelo meio do caminho pensando. Depois disso, irmãos, eu tenho muito cuidado no que eu penso, pensando assim: Deus, se o Senhor não me batizar hoje, eu não quero nunca mais. Eu disse: o quê? Será que sou eu? E ela disse: você está aí na galeria. Aí os irmãos disseram assim: só tem criança lá na galeria. Ela disse: não, mas é lá na galeria que Deus manda dizer que ela está. E eu me encolhi toda e disse: ai meu Deus, sou eu mesma. E ela disse assim: hoje Deus vai te batizar, não porque você ameaçou parar de orar, mas porque hoje chegou o dia de Deus te abençoar. Ela estendeu as mãos e disse somente isso: receba o batismo no Espírito Santo de Deus. Bastou para eu falar em línguas 3 dias sem parar. Não queria parar de falar em línguas. Eu fui para casa falando em línguas, amanheci o dia falando em línguas, o outro dia estava falando em línguas, e foi bênção sobre bênção. A partir daquele dia eu aprendi que pode se passar os anos que se passarem, mas a oração, ela tem uma resposta. Tem um hino que diz assim: eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Você não vai ficar no sofrimento, não porque você disse: Deus, eu vou parar de orar, mas porque vai chegar o dia de